Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto, o canal que traz pretos e pretas inspiradoras e suas histórias. E para que a gente continue a inspirar cada vez mais pessoas, a gente conta com a sua ajuda. Que você se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações, comentem os nossos vídeos, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. O nosso convidado de hoje é um intelectual, artesão, músico, ele é um ex-preso político e pesquisador dedicado aos estudos sobre a história da cultura negra, com ênfase na etnomusicologia, especializado em música afro-brasileira e em artesanato musical. Criou trilha sonora para o filme Chico Rei, de Walter Lima Júnior. Gravou discos com Milton Nascimento, Wagner Tiso, TT Espíndola, Clementina de Jesus, entre outros. Trabalhou como músico e professor em Viena, na Áustria. Além de escrever para o teatro e para o cinema, ele é autor do livro Do Samba ao Funk do Jorjão. E é com muito prazer que o canal Tinha que Ser Preto, canal TQSP, tem a honra de receber Antônio José do Espírito Santo, ou simplesmente Espírito Santo. Meu querido amigo Espírito Santo, seja muito bem-vindo ao canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto. Recebam-nos com o coração aberto, porque você já mora no nosso coração, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelas palavras tão sinceras, né? E antes da gente começar, eu queria agradecer ao meu amigo Marcelo Goulart, que foi o cara que me fez essa ponte e me deu essa honra de conhecer essa celebridade que hoje aqui nos brinda com a sua história aqui no nosso canal. Espírito Santo, muito obrigado, meu amigo Marcelo, por me apresentar esse ser de luz aqui, que vai abrilhantar hoje o nosso canal Tinha que Ser Preto. Bem, meu amigo, você que passeia aí por várias áreas da cultura, né? Músico, artesão, da parte da literatura. Então, para a gente começar, eu queria que você me falasse um pouquinho do seu trabalho e da sua pesquisa no campo da etnomusicologia. Fala um pouquinho para a gente aí sobre isso. E aproveitando, né, eu falei da minha. Eu sou leigo no assunto, né? Descobri o que era isso quando eu lhe perguntei, quando eu lhe conheci, você falou um pouquinho para mim. Então, fala um pouquinho sobre o assunto para a gente aí, do seu trabalho, do que é essa área, por favor. Essa sua questão é comum, até eu também. Não recentemente, mas logo no início, assim, há uns 20 anos atrás, eu não fazia a menor ideia do que se fosse, né? Etnomusicologia. E ela combinou muito comigo essa questão, não por meu interesse, foi uma coisa acidental, né? Minha vida acabou sendo é, semelhante ao que os etnomusicólogos fazem, né? Ou seja, eu sou um cara que foi encaixado, né, nos caminhos, mas eu criei isso sozinho. Eu sou um autodidata absoluto e decidi fazer pesquisa por várias razões. A principal delas pode ser músico, né? Eu comecei muito jovenzinho como fazendo música, embora já fizesse outras coisas também. Eu desenhava e pintava muito, né? Nesse período, né? Esse período eu fazia quase tudo, né? Aliás, eu desenhava desde criança. Então eu julgava que a minha profissão seria artista plástico e tal. Esse era o caminho que rolava. Mas eu também escrevia, cara, muito. Desde o ginásio, que eu era um cara que fazia aquelas redações que ganhava nota 10, né? Aquelas coisas maravilhosas. Então, era um conjunto de atividades que eu fazia, mais por conta da minha personalidade mesmo, né? Que foram se somando e a música acabou sendo uma atividade mais ou menos principal nela, né? Mas com esse instinto de bicho carpinteiro que eu tenho,
eu acabei fazendo tudo que poderia ser feito com música, né? Inclusive a pesquisa, né? Que a propósito não é exatamente apenas sobre música, mas é principalmente sobre música, uma pesquisa musical no interesse do trabalho que eu realizava como músico, né? Eu achava muito curioso, assim, na fim da adolescência, o fato da música que eu ouvia em família, né? Minha mãe cantando, lavando roupa, os vizinhos de Padre Miguel, etc., que aquela música não aparecesse no rádio, não tocasse no rádio, e muito menos no disco, né? Era uma parte desse repertório não aparecia, né? E eu achava, como músico, né? Eu achava aquilo um pouco incômodo demais. Informações sobre isso literalmente não existiam, né? A gente Uhum. não ouvia música africana. Eu me lembro da Miriam Makeba cantando Pata Pata, né? A única coisa africana que tocou em vários anos da minha vida. Até hoje é muito raro, né? Muito difícil. Eu comecei a pesquisar música por conta disso, principalmente música, no caso era música africana, né? Ela era cancelada, ela era inaudibilizada, né, pelos produtores de música, pelas gravadoras, etc. E a etnomusicologia é isso aí exatamente, é uma pesquisa profunda da música em todos os seus aspectos, né? Eu acabei, por conta da minha intuição, me encaixando exatamente nessa área, né? A etnomusicologia é o quê? É uma espécie de etnologia da música, né? A etnologia vem da antropologia, que é um subgênero, né? E a Sim. etnomusicologia é a etnologia da música. É mais ou menos isso. E esse teu trabalho de pesquisa foi o que resultou no seu livro? O... Porque o que acontece comigo? Eu comentei no início que eu escrevia, né? Desde novinho eu tinha esse hábito de escrever. Então, tudo isso que eu fui fazendo, eu acabava transformando em textos, né? E comecei a escrever artigos loucamente, né? Bem antes do livro, eu já estava escrevendo há muito tempo, né? Eu comecei a escrever assim mais profissionalmente ali pelo início dos anos 90, né? Já com 40 e tal de idade e tal, e com muita coisa acumulada. Porque quando você faz pesquisa, as coisas vão se acumulando na sua cabeça, né? Então é natural que você queira registrar aquelas ideias e pensamentos, aquelas coisas que você acabou descobrindo. Muitas delas ninguém descobriu antes de você, ou você não teve essa informação, ninguém tinha, né? Não tinha um livro sobre isso, né? Isso tudo me levou a virar um cara que escrevia sobre o meu trabalho de música. Embora eu escreva até hoje sobre tudo, né? Isso é uma loucura particular. Eu escrevo contos, né? Escrevo para teatro, escrevo para cinema, tem roteiros de cinema, inclusive um foi até filmado e tal. Curiosamente, baseado numa pesquisa, né? Uma gravação que eu fiz de uma ex-escrava, na época com 116 anos, e que eu tive a oportunidade de ter um gravador cassete no momento da conversa, né, que eram com outras pessoas também, Hum. né, e registrei essa fita cassete, que ficou comigo durante muitos anos, e um belo dia eu resolvi transformar num artigo, né, de pesquisa mais profundo, né, aprofundei, elucidei enigmas da fala dela, né? E isso virou um trabalho bem bacana. Eu já publiquei até a entrevista, está publicada na internet, né? E em 2014 eu entrei no edital da Fundação Palmares e consegui patrocínio para filmar a entrevista, fazer uma reconstituição histórica, né, do que essa senhora contava, né, na entrevista. E ficou um filme bem bacana chamado A Roça de Teresa, era o nome dela, né? E que você pode encontrar facilmente no YouTube.
com esse nome, A Roça de Teresa. A gente vai botar o link aqui na descrição para Bota aí, A para Roça que de todos Teresa. possam acompanhar isso aí. Agora, Então uma é mais ou curiosidade, menos porque eu isso. fiquei É um curioso. conjunto de coisas que eu acabei fazendo, né? Agora mesmo, né? Bem sucedido, com livro e com o título de doutorado que me deu, tal. Eu estou já pulando de galho para jogar na rua o meu trabalho, meus outros trabalhos, né? Principalmente teatro, né? Eu estou já catando aí interessados em parcerias para produzir um texto teatral, etc. Né? E não esquece da gente, não, que a gente divulga tudo isso aí que você Claro, claro for que não. fazer aqui. Pô, Eu manda pra sou gente que um a gente vai divulgar isso aí. intelectual volúvel. Eu fiquei com uma dúvida quanto ao título do seu livro, né? Que é o Do Samba ao Funk do Jorjão. Aí a minha primeira pergunta é: esse Jorjão é o mestre Jorjão da Mocidade Independente de Padre Miguel e da Viradouro? Exatamente. E como é que ele entrou no seu livro? Conta essa história aí pra mim. O título do livro já diz quase tudo, né? O título do livro, Do Samba, né? Ao Funk do Jorjão. De Tem a ver encontro. com o que ele fez na Avenida? O funk da Mas Avenida? muito indiretamente. É só um insight, né? Então, o livro se propõe a contar uma história longa, muito longa, não só do samba, mas da música africana no Brasil, né? E que vem do samba, que é a coisa mais remota, né? Que a gente tem, já antes do tempo da escravidão, né? Embora o nome não ocorresse, né? Uhum. A coisa da modernidade do gênero, né? Eu diria até na eternidade do gênero, né? Que é representada pelo Jorjão, o funk do Jorjão, a paradinha funk do Jorjão. Então não é um livro sobre Jorjão e tampouco assim um livro sobre samba, né? Porque a gente tem muitos livros, né? Talvez centenas, né, de livros sobre supostas histórias do samba, né? O livro não é absolutamente mais uma história do samba, embora o samba seja uma espécie de protagonista, né, principal da formação dessa cultura toda musical que a gente tem no Brasil. E uma outra curiosidade, né? Eu não sei se nesse teu trabalho de pesquisa, né, foi possível desvendar isso, ou se você pesquisou sobre isso, é uma dúvida minha, né? O samba, origem. Eu tenho uma dúvida entre Salvador e Rio de Janeiro. Onde nasceu o samba? Eu nem sei se de repente pode ter vindo de outro lugar, mas a minha dúvida fica Salvador e Rio de Janeiro. Onde Essa, nasceu o samba? essa Você tem é essa muito resposta para. recorrente. Todos me fazem essa pergunta, mas é uma questão um pouco ingênua, me parece. Até no livro eu coloco isso dessa forma, né? Porque é uma questão ligada mais à visão que se tem das culturas africanas no Brasil, né? A tentativa de subestimá-las, etc. e tal, que rola na historiografia, né? Então Uhum. se simplifica muitas coisas, né? Isso é um simplismo absoluto, né? O samba não nasceu na Bahia, nem nasceu no Rio de Janeiro, porque seria uma questão assim inverossímil, né? Porque os africanos que vieram para o Brasil não nasceram no Brasil. Eles trouxeram as suas culturas diversas, né, para o Brasil, e eles são povos com culturas milenárias, né? São muito mais antigos do que os portugueses, inclusive, né? Então, o que acontece com o samba? O samba nasce numa região na África Central, mais precisamente num território ali de Angola, né? Que nos séculos anteriores, 15, 16, 17, etc., fazia parte de uma região chamada Reino do Congo. Eram vários reinos, né, unidos, uma espécie de Sim. federação de reinos, né, nas quais predominava o Congo e Angola.
E é daí que essa coisa chamada samba vem. Eu tento, com as minhas especulações, definir até que gênero musical africano poderia ter gerado isso, e deveria com alguma certeza, que era uma dança chamada Kaduke, que foi vista por dois geógrafos portugueses, que tinham muitas expedições, né, coloniais, né, e que, ao passar por uma cidade chamada Imbaca, que hoje se conhece como Mombasa, né, ao passarem nessa cidade, eles viram uma dança muito curiosa, urbana. É bom frisar isso, né? Porque as pessoas acham que os africanos são todos de tanga, né? No meio do mato. Não, uma dança urbana de Luanda, exatamente, chamada Kaduke. Essa dança provavelmente é a origem assim, mais remota das danças africanas que vieram para o Brasil, inclusive o jongo, né? Aí tem toda uma linha de tempo, né? Ligando manifestações diversas umas às outras, mas com a mesma origem, que é essa região de Angola. Então, a resposta a essa questão é simples. O samba não nasceu nem em Salvador, nem no Rio de Janeiro, porque ele nasceu em Angola. Então, o que acontece? São coincidências, né? Eu, inclusive, estive em Salvador recentemente, principalmente no Recôncavo Baiano, né? E essa minha constatação do livro fica absolutamente provada, porque esse samba que falam que é o samba original da Bahia, eu assisti muito lá nessa visita agora recente, fiz até gravações, etc. e tal, e seguramente é samba, sim, mas é um samba diferente por ser mais antigo, ele está mais preservado na sua forma mais antiga, né? Lá no Recôncavo Baiano, né? Mas é o samba. E ele toma uma outra forma aqui no Rio de Janeiro, porque a cultura de todos os povos, em todas as culturas ocorre isso, né? Elas se diferenciam de algum modo no decorrer do tempo, né? Dependendo também do contexto, do espaço onde elas estão situadas, né? Isso não ocorre só aqui, ocorre na África também, né? As coisas não são estáticas, né? Então, o samba é isso. E é importante frisar também que samba, na verdade, não é exatamente o nome de um gênero musical apenas. O samba é muito mais que isso, como diria o Paulinho da Viola, ou Elton Medeiros, alguém que fez essa letra aí, né? Que o samba não é só isso que se vê, é um pouco mais. Ele é, na verdade, a conjugação de várias culturas musicais e coreográficas do negro africano e do negro africano dessa região, né? O que ocorre é que esse nome, a palavra samba, né, ela ganha um valor, digamos assim, comercial, né? Muito importante no início dos anos do século XX, né? E quando ela chega no disco, ela no início assim, ela denomina vários tipos de manifestações completamente diferentes, né, de gêneros musicais completamente diferentes, inclusive o machixe, né, etc. Né? Quando a gente pesquisa a história do primeiro samba gravado, por exemplo, a gente vê isso claramente, né? E descobre coisas assim absurdas. Primeiro que o primeiro samba gravado não foi pelo Pelo telefone. telefone, não foi? Não foi, absolutamente. Pelo telefone este, que inclusive é um machixe, não é samba, entendeu? Ainda. O primeiro samba gravado foram. O segundo foi em Porto Alegre, curiosamente, né? Um produtor, né, o dono de uma das primeiras gravadoras do Brasil, né, italiano, chamado Savero, esqueci o sobrenome dele agora, mas é um italiano, né? E que cria um selo chamado Selo Gaúcho e que grava em 1913 um samba chamado Iaiá Me Diga, que é cantado inclusive por um negão, cara, um cancionetista negão de lá da área, né? Que cantava valsas, etc. e tal, né? E é gravado por ele. Mas esse é o segundo samba. O primeiro foi gravado no Rio de Janeiro por uma gravadora chamada Casa Faulhaber, e que tinha uma pequena orquestra, né?
Eles não gravavam cantores exatamente, Uhum. unicamente, né. E essa banda grava um samba que, muito curiosamente, se chama Samba na Casa da Baiana, que já não remete para tia Samba na Casa Seara. da Baiana. E esse era o instrumental? É, instrumental, e esse é realmente samba. Você pode ouvir, realmente é samba, né. Mas a história é muito complexa e muito bonita também por ser complicada, né, cheia de segredos e minúcias, né. É muita dinâmica, né, entre a mistura entre coisas que acontecem, narrativas falsas, né, na maioria das vezes, né, a história do samba está cheia de narrativas falsas criadas por jornalistas brancos, né. A história, né, de maneira geral. É, mas ela é menos história do que deveria, né. As pesquisas foram muito, assim, rasas, né, muito superficiais, né, e se incorporou à história do samba muitos mitos do racismo, né, estrutural do Brasil, né. Então isso cria situações, assim, você precisa, observar com mais profundidade para entender as armadilhas, né, Sim. sociais, armadilhas ideológicas, né, constantes nessa história do samba. Poxa, eu jurava que o primeiro samba era pelo telefone. Eu É, acreditava. mas veja bem, o essa história dos baianos que vieram para o Rio, ela tem aspectos que a historiografia passa batida, né. Primeiro, era um grupo pequeno de baianos. Segundo, eram de classe média. Era uma espécie de casta baiana que emigra para o Rio nesse fim de século, né. Uma pequena migração já sempre rolava, mas você é uma coisa básica de se dizer. Quem é que tinha dinheiro para comprar uma passagem de navio para vir de Salvador para o Rio de Janeiro? É. Uma classe média, claro, né. E essa classe média se estabeleceu num ponto específico da cidade, né, que é a chamada Praça 11 hoje, que não era uma favela absolutamente, né, eram ruas com casas e tal, etc. E eles tinham relações com o poder, né, público, né, inclusive com a presidência da República, que dava a eles uma certa visibilidade, né, e que atraía o interesse de jornalistas brancos que naturalmente, né, passaram a fazer criar uma história, né, baseada nesses caras, né, como se eles fossem os representantes da africanidade do Brasil como um todo, mas não eram absolutamente isso, né. Então, no Rio de Janeiro do fim do século, fim da abolição, etc., a gente tinha no Rio de Janeiro uma maioria esmagadora de africanos vindos da África Central. Esses eram a maioria escrava, né, daqui. E eram absolutamente a maioria da população, né. Então a gente imagina, eles não tinham uma cultura, não tinham uma música, não tinham manifestações culturais Uhum. fortes, importantes. Por que que o samba nasceria na casa de uma baiana de classe média na Praça 11? Não faz nenhum sentido, né. E esse sentido não faz realmente quando a gente observa o samba que ficou registrado como samba real, né. Eu tenho até uma fonte, a fonte que me deu essa informação é uma fonte maravilhosa, que foi a Clementina de Jesus, Porra. porque eu, como músico, em uma ocasião, fomos convidados para fazer um show em Curitiba, junto com a Clementina. Era o meu grupo, que se chama Vissungo, existe até hoje. E a Clementina, a gente tinha a nossa parte do show e acompanhávamos a Clementina no outro. Na montagem do repertório, eu cheguei a nós fomos à casa dela, ela morava num cortiço, bem pobre, ela estava bem abandonada, embora tivesse feito sucesso alguns poucos anos antes, ela tivesse estourado sucesso, mas nesse período ela estava num ostracismo, assim, quase absoluto, né.
E aí o pessoal de Curitiba, da Secretaria de Cultura, fez essa proposta, veio um funcionário aqui ao Rio, conversamos e tal, e fechamos o negócio e eu fui na casa dela com os outros integrantes do grupo montar o repertório dela, né. Eu tenho Aham. inclusive essa fita também, tenho essa fita gravada, montando, nós com ela montando o repertório, e ela fala nisso, nesse assunto, sobre a origem do samba, inclusive da dança. Ela disse para mim, por exemplo, que a capoeira, vem de uma dança chamada batucada, que era um gênero realmente, né, um gênero que acaba redundando também no que a gente chama de samba, ele caiu também no mesmo saco do samba. Mas era um gênero que era uma luta marcial, mais ou menos, que era uma pernada, né. Eu já cheguei a pegar muitos hábeis pernadeiros, né. Padre Miguel a gente via isso, as brigas tinham sempre pernada. Uh, E a batucada deria, ela diz isso literalmente, né. E usa uma outra expressão também curiosa que é samba de fato, ela usa isso várias vezes. E eu perguntei a ela, assim, muito sutilmente, o que seria esse de fato, né. Era uma gíria da época e que dizia simplesmente samba de fato seria o samba autêntico. Então, se usavam essa expressão do samba autêntico, é porque existia um samba falso. E é esse samba, de fato, que vira o samba atual que a gente conhece, que não tem absolutamente nada a ver com machixe, né? O machixe ela dá tia certo. Isso se dá por conta da maioria da população ter sido de uma origem diversa dos baianos, né? Que vieram para uhum. cá, né? Eles vieram do Vale do Paraíba do Sul, de uma região que era muito rica no café, né? A maioria dos escravos, né, daqui do Sudeste, né, e principalmente do Rio, né, Eu tomo vieram dessa café. região. E musicalmente o samba, de fato, o samba real, vem dessa linha cultural dessas pessoas que não são os baianos. E aí a linha passa pelo jongo, passa pelo calango, né? Eram danças de umbigada, como o jongo, por acaso, né? Aí até chegar ao Partido Alto, que é uma forma de samba também, mais remota, né? E até o mainstream, né? As gravadoras iniciais acharem muito sabiamente, né? Que a palavra samba, né? Que tem a sua etimologia aí definida, depois a gente pode falar sobre isso, que a palavra samba definia muito bem uma coisa chamada música de negro. Quer dizer, tudo que era música africana, a gente pode usar melhor ainda hoje o conceito música africana, né? Tudo que era música africana caía muito bem sob esse título, né, de samba. Samba. Eu chamo até de grife, né? Era uma grife. É uma marca, E né? aí a história começa, a princípio com coisas que não eram samba, e logo em seguida o samba de fato, né? Porque ele toma conta da cidade, toma conta das ruas, né? E começa a ser gravado, etc e tal, até chegarmos aos dias de hoje, né? Essa é a verdadeira história. Cara, se a cultura enriquecendo aqui nossos conhecimentos. Agora me diz uma coisa, você foi meu vizinho, cara, né? Lá Foi de Padre Padre Miguel também? Miguel, lá de Padre Miguel. De Exatamente. repente, Berço da nós nos cultura esbarramos nacional. por lá, né? Que eu sou da Matriz de Camaragipe, da Rua M, né? E meu E prédio da eu da frente Barra para do Barra do Corda, Corda, Rua L. Rua L, eu sou da Então, Rua L. eu morava ali meu prédio da frente para as duas, para a Rua M e para a Rua L, né? E eu Olha ficava só. muito mais na Rua L. Mas E você está com quantos anos de idade? vou fazer 50. Então, você era bebê, que nasceu em que ano? 73. Ih, rapaz, 73 eu já tinha saído do Padre Era isso Miguel. que eu ia te perguntar. Você ficou lá até quando? Olha, eu fiquei lá até o início da década de 70, exatamente. Ah, é? E. Eu, Ah, pode eu falar. tive um incidente grave, né, que foi essa prisão, né? Eu fui preso, inclusive, em Padre Miguel.
ali na Coronel Tamarindo, né? No Pontique? Mas depois já saindo, indo para Pra Bangu? saindo da não, na rua mesmo, na na Uhum. na própria mas enfim, eu fui preso ali mesmo, em Padre Miguel, no auge das e uma questão até curiosa, a gente estava envolvido com uma organização armada, né, e a gente éramos iniciantes, eu tinha, sei lá, 20 anos de idade, né. Éramos guerrilheiros iniciantes, né. Então as nossas tarefas eram pichar muro, Aham. lançar mensagens de rebelião, pichando muros com spray, né. E a gente foi muito bem orientado de que devíamos fazer uma visita aos locais onde a gente pretendia pichar na véspera, né, para ver se era seguro, se não tinha nenhum risco da gente ser pego, né. E na época a repressão era muito grande, né. Tinha a ronda do exército, que era um jipe, né, que ficava rodando os bairros, Bangu, Realengo, Padre Miguel, voltar. Tinha a ronda da Polícia Civil e tinha a ronda da PM também, que na época usava um choque, a gente chamava de choque, né? Era um caminhão com os bancos de madeira assim dos dois lados, e eles deixavam soldados assim. Nesse dia, quando a gente chegou em Bangu, a gente viu um caminhão desse choque da PM botando soldados em várias esquinas, né? E voltamos. E o jipe já voltando em Guilherme da Silveira, o jipe do Exército, cruzamos com ele também. Aí decidimos não fazer a tal ação, a gente chamava de ação. Uhum. Decidimos não fazer. Eu tinha um companheiro mais velho chamado Antônio Baiano, que era barbeiro, inclusive, né? E tinha um menino bem mais novo, um ano mais novo que eu, na verdade, mas que era um branquinho, bem branquinho, gordinho, né? Um porquinho, né? E aí eu conheci a galera que fumava maconha ali no bairro e tal. E tinha uns três caras ali, do outro lado da rua, né? E eu fiquei preocupado de deixar o baixinho, o branquinho, ele ia para o Meier, morava no Meier, a gente foi no ponto onde era ele. E eu fiquei preocupado achando que podiam roubar o branquinho, né? Porque não era comum um branquinho gordinho fazer. Não era. Aí resolvemos ficar com ele, esperando o ônibus chegar, né? Foi o que nos foi fatal, né? Imediatamente apareceu o camburão da Civil, pegou nossas carteiras, né? Travaram a gente no camburão, né? E o cara abriu a minha carteira e para ver documento de todo mundo. Tá? Quando ele abriu a minha, tinha uma folha de caderno com um texto que eu estava estudando do Lenin, cara. Caraca. Dava muito, a gente lia muitas coisas, artigos e tal. E o nome do artigo do Lenin era O Estado e a Revolução. Comunista. Quando o cara viu isso, a gente ouviu lá no Estrado do Camburão, a gente ouviu o cara gritar assim: porra, esses caras são terroristas. Aí saíram do Camburão, abriram a gente, tiraram, e tinha um cara com a metralhadora ainda, né? Eles estavam mais apavorados que a gente. Ele tinha uma capa vagabunda de plástico cinza, né, que rasgava à toa. Era uma época que vendiam essas capas. E o cara com medo, achando que a gente tinha bomba, que a gente ia explodir. Então, esse incidente, que é uma longa história, me levou à prisão. Eu fiquei 2 anos preso, fui para DOPS aqui na Rua da Relação, fiquei no Exército, né? Os primeiros 10 dias, que é a fase do interrogatório, da tortura e tal. Dali fui para a Relação, já com o inquérito rolando. E, numa ocasião, lá de um sequestro de um embaixador desses, fomos levados, todos que estavam naquela cadeia da Relação, fomos levados para Ilha Grande, onde eu fiquei lá uns 6 meses por aí. Né? Caramba. Então, todo esse incidente mexeu muito com a minha vida toda, como um todo, né? E a minha relação com o bairro também, né? Porque não sei se você já percebeu isso, mas num bairro como o Padre Miguel, pelo menos naquela época, não se tinha a menor noção do que fosse um preso político ou um militante político, né?
e o militante político da luta armada. Isso não fazia nenhum sentido na cabeça de Você é o ninguém. primeiro que eu conheço de lá. Então eu era visto como um bandido comum que foi preso. Entendeu? Que loucura. Eu sofria preconceito dos meus amigos, das pessoas, perdi vários amigos, pararam de se aproximar de mim, né? Como se eu fosse um marginal, né? Bandido, cara, foi preso. Isso tudo marcou muito a minha vida, né? Com bar. E as coisas que eu fazia e pensava já, a partir daí, já não fazia muito sentido para os amigos, para aquelas pessoas. Eu fiquei um cara um pouco estranho, né? Para a Aham. situação. E aí acabei me mudando nessa época aí, 73. Eu saí da cadeia em 71, em 73 mais ou menos eu estava mudando daí, de lá, né, de Padre De Miguel, Padre Miguel. e fui para Glória, fui morar na Glória. Caraca, que história fascinante, meu amigo. Pô. Mas é muito longo. Você falou aí de Clementina de Jesus, mas você também gravou disco com uma série de gente importante, né? Milton Nascimento, TT Sim, Espíndola, sim. Wagner Tiso. Cara, Isso. como é que foi esses encontros? Como é que aconteceu isso? Como é que foi para você, cara, estar com essa gente aí que eu nem imagino estar perto, né? Como é que foi? Foi assim, aí eu fiz com o Bissongo a trilha do Chico Rei. E a trilha foi muito bem sucedida. É fácil achar na internet também, tanto o filme como a trilha, né? Eu vi. E aí eu praticamente assinei a autoria a direção toda, né? A autoria da maioria das músicas e tal. E foi um trabalho de pesquisa, né? Que eu já realizava, inédito, né? De certo modo, porque era música africana mesmo, Aham. né? E, se não me engano, fui eu mesmo que sugeri a Clementina no esquema do disco, né? Porque da trilha do filme gerou a Som Livre se interessou em fazer o vinil da trilha, né? Esse vinil tem várias consequências para a carreira, né, do grupo, né? E ele ensejou o convite dessas pessoas que você citou aí, a maioria delas, né? Uma foi o Wagner Tiso, que ligou para mim, eu trabalhava como desenhista, projetista nos Correios, né? E recebi o telefonema do Wagner Tiso, que estava com o Milton, naquele momento, ouvindo a fita que a gente mandou para a trilha, antes do filme ficar pronto, inclusive. E aí nos convidou para gravar uma faixa no disco dos dois. A princípio, primeiro o Milton, né? A faixa se chama Encontros de Despedidas, era a faixa título do disco do Milton de carreira naquele ano, que eu nem lembro exatamente qual, década de 80, né? Logo em seguida, o Wagner, no disco de carreira dele também, e a TT Espíndola, né? Mas foram experiências assim muito rápidas, né? A Clementina, eu achei legal colocá-la no disco, né? Porque eu compus uma canção para o filme, que inclusive nem entra no filme, mas que entrou no disco, né? Entraria no disco, segundo a proposta que a gente fez, né? E eu fiz para a Clementina cantar. Mas na ocasião da gravação ela estava muito doente, ela inclusive faleceu pouco tempo depois, né? Ela estava muito doente e foi a última vez que ela entrou no estúdio de gravação com essa música minha, né? E aí o máximo que eu consegui foi que ela cantasse a introdução da música, que era mais tranquila, etc e Aham. tal. E aí eu cantei o resto, né? E ela já doente, né? Ela já doente, ela morreu logo pouco tempo depois. Mas a experiência com ela, rica mesmo, foi essa anterior, em Uhum. 1976, por aí, com a viagem para Curitiba. Foi quando conhecemos ela intimamente, canções que ela jamais gravou. Conheci melhor a história dela, né? Que ela era basicamente uma cantora de tudo. Ela não era uma especialista em gênero nenhum. Ela, sabe, ela era efetivamente uma cantora, né?
Aí criaram essa áurea, né, de que era uma senhora sábia, que sabia tudo, macumbeira, nada. Era uma cantora que cantava Simplesmente uma música, cantora. e cantava música africana de raiz, né? Cantava tudo. Eu digo isso porque fizeram um disco chamado Cantos dos Escravos, com cantigas de Minas Gerais, etc., e que a Clementina canta. Mas eu, pela pesquisa, sabia que aquelas cantigas eram, de certo modo, falseadas, porque elas foram tiradas de uma partitura, de um livro, Aham. partituras de um livro, e as partituras estão absolutamente erradas. Eu passei a confirmar isso depois com gravações de época, né? E ela cantou aquilo, as pessoas acreditam naquele disco até hoje, mas eu digo, aquelas pessoas, o Doca, a Doca, o Geraldo Filme e a Clementina, que gravaram o disco, elas apenas repetiram o que as partituras diziam, né? Uhum. Elas não eram cantores daquilo, não. É muito comum esse tipo de fantasia, né, no mercado fonográfico, né? A pessoa acaba virando coisa. Mas ela era isso, uma excelente cantora especializada em música africana no Brasil, Clementina Jesus. Grande figura. Para a gente concluir aqui, é, eu sei que você recebeu um convite para uma exposição em São Paulo, né? Então, eu gostaria de saber, Espírito Santo, quais são os seus projetos? Você que é um cara que pensamento à flor da pele, tudo como um vulcão, né? Em erupção aí. Como é que estão os Já, projetos de futuro e desse meu amigo? mas é um vulcão já com uma fumacinha, não tem É nem um, muito é um fogo. Vesúvio. 7,5, né? Não, o meu projeto atual agora, eu estou muito envolvido ainda com a exposição, né? Porque ela envolveu praticamente tudo que eu faço nessa área, né? Os textos sobre instrumentos musicais africanos, né? A pesquisa, o artigo que escrevi, os próprios instrumentos, né, que foram construídos, né, bem recentemente, e o convite é Que do você construiu, Museologia. né? Hã? Que você construiu. Que Não, você fez. não, eu digo eu fiz, mas não é Os exatamente alunos. isso, porque eu trabalho com os alunos, né? Aham, sim. Os alunos são a mão de obra, são alunos, né, na verdade, né, Aham. aprendizes. Eu desenvolvo a pesquisa, estudo as técnicas e tal de fabricação. Algum deles eu já fiz várias vezes, vários exemplos, né? E aí esse material é feito. Mas nesse caso, eu parti de uma pesquisa de gravuras de época do século XIX e projetei, fiz um projeto para a prefeitura e financiou essa fase inicial, né? De reconstruir os instrumentos das gravuras de modo funcional, eles exatamente como são, como foram feitos, com as mesmas técnicas e tocando. Entendeu? A exposição de São Paulo vai estar calcada, o foco principal vai ser esse, dessa cultura material, musical. É como se eu tivesse resgatado do tempo, né? Aquele modelo. E em torno disso, pesquisas, fotos de pesquisas antigas, de congadas, de coisas, de manifestações do interior, etc. e tal. E o mais apaixonante para mim, acabei de realizar, é compor e gravar com os alunos, deixando os livros para criar também juntos na gravação, a trilha sonora da exposição, né? Caramba, Você vai ter a rapaz. oportunidade de ouvir e vai achar legal. Agora eu estou me voltando mais para ver se eu coloco na rua coisas que eu produzi, que eu gostei muito de ter feito, mas que não tive a oportunidade de jogar na rua, né? Como o exemplo do teatro, né? Que eu te coloquei, né? Eu tenho ideias para cinema, etc. e tal. E com esse lance de instrumentos musicais, eu vou prosseguir normalmente. Eu tenho dado muita aula, né? Tanto online como presencial, muitos convites para viagens, né? Para universidades de vários cantos aí. Acabei de vir de Salvador, né, recentemente.
Então são planos básicos com o vulcão aceso, mas já com aquela fumacinha, já está na fumacinha. Não, ainda continua uma potência, rapaz. Rapaz, eh, há pouco tempo atrás, eu lhe conheci numa exposição, numa pré-estreia de um documentário, né, que foi o documentário do nosso amigo Marcelo Goulart, Samba do Desterro. E nesse documentário, você foi um dos pilares desse documentário. E conversando com você agora, eu entendo o que o Marcelo antes já tinha me dito, né, e ele não exagerou em nenhum momento tudo que ele tinha me falado sobre você. E a minha felicidade lá, quando eu cheguei lá no evento dele, que ele chegou: "Ó, esse é meu amigo Espírito Santo, cola com ele". E me abandonou lá do seu lado. Acho que foi o melhor abandono que eu já tive na minha vida, foi ter o prazer de ter te conhecido naquele momento e hoje estar aqui mostrando a sua história. Sei que você tem um compromisso agora, um homem com o seu conhecimento não fica parado jamais, o tempo urge, e eu não vou mais tomar seu tempo, só gostaria de lhe agradecer muito por trazer esse conhecimento para o nosso canal, mostrar que tu é um preto das galáxias, porra, muito foda, e eu tenho uma honra de estar aqui falando com você e poder chamar de meu amigo Espírito Santo. E eu só tenho que agradecer e dizer que o meu amigo Espírito Santo tinha que ser preto. Muito obrigado, meu amigo, pela sua participação aqui no nosso canal, meu querido. Muito obrigado mesmo. Abraço, Sandro, grande abraço. Obrigado pela oportunidade.